Demolidor, os tentáculos do demônio, a fase do Andy Deagle, que há quem goste, há quem não goste, e quem não gosta talvez tenha razão, mas você vai entender o porquê disso agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Demolidor, sim, encadernado do Demolidor, dos tentáculos do demônio. Esse quadrinho aqui é de uma época bacana, eu gosto da época do Reinado Sombrio aí. O Reinado Sombrio, que é uma época muito louca, em que o Norman Osborn era secretário de segurança dos Estados Unidos, é tipo isso, né? É líder ali da Hammer, né? Que no caso era a SHIELD da época, e controlava todos os governos, aí tinha lá sua equipe de Vingadores, e não somente isso, né? Muito mais louco ainda era o Demolidor virando líder do Tentáculo. É como se o Renato Portaluppi fosse treinar o Inter, né? Uma coisa muito louca aí que torcia o nariz tanto do cara do Tentáculo quanto de quem é fã do Demolidor. É por isso que tem um monte de gente que não gosta dessa época aqui, né? Mas você vai entender melhor vendo agora na edição. Demolidor, os tentáculos do demônio. É, esse encadernado aqui que traz a era Andy Deagle, né? Tem um bom pedaço da fase do Andy Deagle que vai ser concluído no próximo encadernado, né? Mas essa aqui é a primeira parte. Essa época aqui, caso você não tenha lido, né, na Marvel Deluxe, quando que o Brubaker sai do título do Demolidor, ele deixa o Demolidor como líder do Tentáculo. E aqui é a primeira história com o Demolidor sendo líder do Tentáculo. A história começa com um one shot ali, né? Vamos dizer que era uma minissérie, tá? Chamada Dark Reign The List, né? O Reinado Sombrio, a Lista. Que daí cada personagem tinha ele lidando com o Norman Osborn, na época que ele se tornou então líder da SHIELD, líder das forças aí, tudo consequências da invasão secreta, né? O Norman Osborn tomou o lugar que era então do Tony Stark e ele está se vingando, vamos dizer assim, dos heróis. E aqui, mais exatamente no Demolidor, né, ele manda o mercenário ir atrás do Demolidor. O Demolidor está estudando o que o Tentáculo tem, né, como ele se tornou líder do Tentáculo. Ele está descobrindo que o Tentáculo tem um monte de empresas, tem um monte de coisa que dá dinheiro para o Tentáculo sem ser crime. E ele está tentando, então, deixar legal o Tentáculo, né, no sentido de legalidade de lei. Bom, acontecem coisas estranhas aqui, morre um juiz, morrem uns policiais, e daí é de formas, né, com espada, etc., como se fosse um ninja. O Norman Osborn, ele chega à conclusão de que foi o Tentáculo que fez isso, e como o Tentáculo estava sendo liderado pelo Demolidor, ele diz que é para dar fim no Demolidor. Então ele manda o mercenário aqui fantasiado de Gavião Arqueiro, né, que era o que ele fazia aqui na época, e então vai o mercenário atrás do Demolidor. O Demolidor está se provando aqui para o Tentáculo, né? Provando ser digno aí, né? De ser líder e tal. E nisso o mercenário vai atacar o Demolidor e o Tentáculo com a galera do Martelo, né? Que é a SHIELD do Norman Osborn. Eles vão atacar o Tentáculo. Eles estão ali no meio de uma treta, né? E aqui é o ponto principal, né? Um fator interessante aqui na saga, que nós temos esse prédio aqui, que é lá na Cozinha do Inferno, que ele vai ser demolido, né? Ele foi condenado, enfim, né? Eles vão demolir esse prédio. Só que tem um monte de gente que mora nesse prédio, e as pessoas não querem sair daí. E tem centenas de pessoas ali dentro, enfim, né? O pessoal aqui diz que, o pessoal da polícia, enfim, manda eles saírem do prédio, né? Enfim, porque, enfim, foi vendido ali o espaço. Sabe essas coisas aí de desalojar pessoas para construir novos prédios, essas coisas aí, né? Gentrificação, etc. Coisas de Nova York, tá? Mas, enfim, no meio disso, o Demolidor tá ali lutando com o mercenário, e o mercenário diz assim, vamos ver do que tu é feito e tal, não sei o quê. E ele explode o prédio com centenas de pessoas lá dentro. Né? O mercenário explode o prédio que tem as pessoas lá fazendo protesto. Então morrem 107 pessoas, se não me engano. E o Demolidor fica puto da cara com essa situação. Como eu falei, é o rei do crime fazendo ali algumas dessas coisas aí com a mercenária. A mercenária tá se vestindo de ninja e tá indo na noite fazendo um monte de crime para incriminar o Tentáculo.
E o Rei do Crime tá fazendo isso, né, pra estragar com a vida do Demolidor. E aqui está, então, né, morreu toda a galera, aqui vem até o Demolidor, ele fala, né, que foi 107 pessoas que morreram aí, ele não vai deixar por isso. Tem aqui o Tarântula Negra e a Tigresa Branca, os dois trabalham junto com o Demolidor nessa época, os dois também são do Tentáculo. E enfim, vai acontecer uma coisa muito louca aqui, né? Porque o Demolidor, então, ele decide que ali na cozinha do inferno, ali nas redondezas aí de onde que ele mora, quem vai ser a lei vai ser o Tentáculo. Então ele vai fazendo coisas para o tentáculo, com o Tentáculo, tá? Ele luta contra esse Mestre Iso. Esse Mestre Iso aqui é um cara que apareceu ali na época do Brubaker, tá? Ele é um cara ali do Tentáculo, enfim, né? É tipo o Stick, né? Sabe o Stick? É esse cara aqui, é mais ou menos a mesma vibe. Em paralelo, tem algumas coisas aqui acontecendo. Cara, aqui tem uns furos de roteiro. Não dá pra entender direito o que o Fog Nelson tá fazendo aqui, né? Porque ele tá defendendo umas coisas ali, tipo, ele tá defendendo os caras que morreram lá, e daí parece que eles atacaram a polícia. Enfim, sabe, algumas coisas assim que ficou meio, não tá bem escrito assim, né, tá meio estranho, mas enfim, né, ele tá tentando defender aquelas pessoas que morreram lá no prédio. O Demolidor tem que se provar para ser um líder do Tentáculo, ele mata o Mestre Iso, né, e daí o Tentáculo acredita nele. Mostra aqui que o Coruja tá mal aqui, né? São coisas assim que vai apresentando e depois vai se aprofundando aí com o tempo, né? Bom, o Demolidor, ele está sonhando com as coisas ali da vida dele, etc. Ele tá tendo pesadelos. E aqui vem um julgamento que, né, o Franklin tava tentando salvar, inocentar aquelas pessoas, né? Na verdade, tentar processar a cidade, sei lá, essas coisas que, como eu falei, não tá bem desenvolvido, não tá bem escrito, não tá bem entendível o que era para ser isso aí. Mas ele perde, e ele perde também a licença de ser advogado, porque ele meio que ficou de cara, porque como assim, né, meio que julgaram culpados os caras que morreram, sabe, uma coisa assim. Aqui também um outro ponto que é bem interessante, né, tem uma cena aqui de um tráfico de drogas, etc, e o Tentáculo vai lá e acaba com aquele crime ali, né. Só que eles arrancam a mão de um cara, enfim, daí fica umas coisas meio estranhas. Bom, aqui nós temos a arte do Marco Checchetto, sim, eu sei que gosta dele ali, que fez na época do Chip Zdarsky, ele fez algumas coisas aqui, não sei se ele fez anteriormente, mas aqui acho que é a primeira vez que eu vejo o Marco Checchetto na série do Demolidor, tá? Tem o Marco Checchetto e o Rafael de la Torre, os dois que trabalharam com o Chip Zdarsky, né? Você já conhece esse traço aqui, né? O Demolidor meio que fez ali uma prisão ali embaixo da cidade e tal, ali nos esgotos. E o Demolidor tá falando que ele quer fazer lá onde é que foi destruído aquele prédio, ele quer fazer a Terra das Sombras, que seria um prédio gigantesco ali para abrigar o Tentáculo. E é isso que vai acontecendo aqui na história, né? Ele tá trabalhando para acontecer isso, para fazer esse tal prédio aí, né? Enquanto isso, o Rei do Crime tá ali fazendo as suas coisas, né? E o Rei do Crime, ele tá atuando sem o aval do Norman Osborn, aparentemente, e o Norman Osborn aparentemente está vendo aquelas ações do Fisk como se fossem coisas do Demolidor, como se fossem ações do Demolidor, por isso que está dando essa treta aí, né, entre eles. Tem toda uma confusão aqui que se descobre e aparentemente, né, o juiz aquele que brigou com o Fog, que tirou também a licença de investigadora dessa moça aqui, que é a Dakota, aparentemente parece que é o Norman Osborn, mas aí a gente descobre que não é o Norman, é o Wilson Fisk. O Wilson Fisk na época não era o rei do crime, assim, não estava em ascensão, não estava no auge, vamos dizer assim, né? Ele estava voltando a ser o rei do crime, né, todo poderoso como foi outra vez, mas não se sabia se ele era, não se sabia que ele estava atuando, enfim. Temos aqui um confronto também que é uma coisa bem importante, o confronto do martelo contra o Tentáculo. Também o Fisk meteu o bedelho aí no meio e fez com que parecesse que o Demolidor atacou primeiro, mas aí quem atacou primeiro foi a Mercenária. Daí dá toda uma briga entre o Tentáculo e o Martelo. E aqui mostra então a prisão, com um monte de policial corrupto, um monte de bandido ali da cidade, enfim, ali, né? E aqui nós vamos já se encaminhando para o final da história. Por quê? Para conseguir se tornar líder, ser efetivamente o líder do Tentáculo,
o Demolidor tem que ir lá pro Japão falar com os líderes do Tentáculo. Nisso, ele tem que encontrar, então, Makoto, Takashi, Yutaka, Bakuto, que são os líderes de pedaços do Tentáculo, né? Nós temos ele é um líder, o Daimyo que chama, né? Ele é o líder do Tentáculo na Eurásia, esse Makoto. Nós temos o Takashi, que é do Japão, o Yutaka é da África e o Bakuto é da América do Sul. E o Matt Murdock, né? Enfim, ele seria o da América do Norte, mas ele é o líder geral, então ele tem que nomear um Daimyo ali para ele. E ele nomeia a Tigresa, né? A moça aqui que tá aí junto com ele. O Bakuto fica de cara, enfim, né? Dá uma certa confusão aí com isso. Aparentemente o Bakuto não quer que o Demolidor seja o líder do Tentáculo, porque ele foi inimigo do Tentáculo por muitos anos. Enfim, né? Dá toda uma treta que parece que todo mundo quer o mal do Demolidor. Daí, assim, não sei se eu deveria, mas eu vou ir, né? Eu vou ter que falar que isso tudo aqui se descobre que foi a Tigresa que estava fazendo, né? Que ela tem ali, então, vocês sabem que tem a besta do Tentáculo, né? Que é o líder, enfim, que é esse deus ali. E aqui, né? Ela estava meio que possuída por ele e estava fazendo com que ele possuísse o Demolidor, vamos dizer assim, né? E o poder dela, quando que tá perto do Tarântula, o Tarântula ele tem poder de regeneração, né? Ele tem fator de cura para as pessoas que estão perto dele. Quando que o Demolidor tá lá perto do Tarântula e a própria Tigresa, eles são menos possuídos, vamos dizer assim, né? Como se fosse possível ser menos possuído pela besta. E aqui, como eles estão longe do Tarântula, eles ficam 100% dominados, olha só. E aqui, então, no final, o Demolidor luta ali com o Tentáculo para se provar, para mostrar, então, que o Bakuto, que é o cara do mal, porém, né? Não é ele que é do mal, né? É a Tigresa, e ela acaba matando o Bakuto. Aparentemente ele se suicidou, né? Daquele jeito japonês lá. E, enfim, né? Por fim, então eles dizem assim, tá tudo certo, então é isso aí, o Demolidor, tu é o cara, pode voltar lá para os Estados Unidos, você tem o nosso aval. E daí a gente descobre então que isso tudo é um plano então dessa ordem serpentária, que é os outros líderes do Tentáculo aí, que eles estão então buscando a dominação mundial a partir ali daquilo que o Demolidor vinha fazendo. E era isso aqui na história. Aqui nós temos algumas capas, algumas artes aqui, um material extra, e era isso nos Tentáculos do Demônio, que a gente vai numa resenha agora. É, pessoal, é uma época muito louca aí com o Demolidor, líder do Tentáculo. Vocês viram aí que acontece muitas coisas de gosto duvidoso, vamos dizer assim, né? Tá botando em xeque tudo que o Demolidor tá fazendo aí, tudo que ele tá fazendo é muito estranho, né? Não é umas coisas assim que a gente via normalmente no Demolidor, mas foi uma sementinha plantada lá pelo Ed Brubaker quando que ele saiu do título. Isso aqui que eu tô falando do Ed Brubaker é Marvel Deluxe, tá? Na Marvel Deluxe começou com a fase do Bendis, e quando que o Bendis sai, ele deixa o Demolidor na cadeia. O Ed Brubaker começa com ele na cadeia, e daí desenvolve toda a história, e eu acho que para se vingar, né, quando que o Brubaker vai embora, ele deixa o Demolidor como líder do Tentáculo. E daí vem o Andy Deagle, escreveu isso aqui. Isso aqui daí, então, tem quem gosta, tem quem não gosta. Essa época aqui do Andy Deagle, essa fase, dá para se dizer assim, né, começa nesse encadernado Os Tentáculos do Demônio e vai se concluir num próximo que a Panini já anunciou, chamado Terra das Sombras. Também vai estar aqui no gibizinho, assim que sair ali pela editora, vai estar aqui, então é importante que você se inscreva aqui no gibizinho. Se você gosta aqui do Demolidor e dos materiais aqui que eu trago aqui, é muito importante que você se inscreva. Tem muita gente que assiste aqui os vídeos e não é inscrito, então se inscreve aí que você vai fortalecer o canal. Essa palavra que você adora quando que o pessoal fala aí em volta. Mas seguindo na análise dessa primeira parte aqui, tá? Eu não acho que é uma fase ruim. Eu acho que é uma fase bem escrita, é um negócio diferente. No Demolidor, eu vejo que muita gente não gosta quando que foge do Demolidor padrão, né? Aquele Demolidor idealizado e feito pelo Frank Miller. Acredito que quando que faz alguma coisa diferente, muito fã xiita do Demolidor não curte.
Eu gosto, assim, não é o meu Demolidor, né? Mas é uma coisa interessante. Muda um pouco o status quo, já é uma coisa legal aí, já é algo diferente, não é mais do mesmo, etc. Que o Chip Zdarsky vem fazendo e muita gente gosta, só que é mais do mesmo, é tudo de novo, de novo. E aqui era uma coisa um pouquinho diferente, já tem o seu valor por aí. Não é um grande autor, o Andy Deagle não é um cara sensacional, né? Mas eles trouxeram uma história diferente do Demolidor e que é interessante sim. Aqui começa, né? Aqui ele faz assim os seus planos para fazer a Terra das Sombras, que é fazer o seu grande domínio do tentáculo aí na cidade, e que nós vamos ver então no próximo encadernado. Aqui, como vocês viram, tem a arte do Checchetto, tem a arte do Rafael de la Torre, os dois trabalharam com o Chip Zdarsky e acho que ficaram bem famosos por causa dessa época do Chip Zdarsky, mas aqui eles já fizeram seus primeiros trabalhos no Demolidor. E vale a pena se você gosta do Demolidor. E se você quer ler algo diferente do Demolidor, aqui já é algo diferente que talvez você vai gostar, talvez você não vai gostar. E essa fase aqui que saiu originalmente aqui no Brasil em Universo Marvel, acho que era aquela mensal da Panini lá, aquele mix na época, agora então vem encadernado. Se você leu na época, você lembra como é que era isso aqui na época? Na época, você gostou? Você odiou? Você leu agora e amou? Então comenta aí o que você acha da fase do Andy Deagle com o Demolidor, líder do Tentáculo, essa doideira que você viu aqui no gibizinho. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui, obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu beijo, e fica o meu forte abraço.